Boa noite, professores. Eu sou o Daniel. Eu fiquei aqui com o Housing Prices Competition do Kaggle, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar aqui a analisar nosso dataset, que o nosso tempo é curto. Eu tenho 81 colunas, dentre elas uma coluna de ID, que vai ser descartada imediatamente, porque eu não quero que ela influencie o treinamento do nosso modelo. E o Sale Price, que é o nosso target, eu também vou tirar ela daqui depois e vou colocar em outro lugar, que vai ser o nosso Y, certo? Enfim, aqui está o nosso drop, né? Obviamente, e aqui tem análise de dados. A priori, eu fiz uma análise de missing values para começar, né? Eu descobri aqui que tem 5 valores que tem missing value acima de 40%. Eu provavelmente vou descartá-los, ou não, né? Às vezes não. Por exemplo, embora aqui a PUC-C, que é referente à coluna da piscina, tenha um missing value muito elevado, é claro que se eu botar uma piscina numa casa, o valor dela vai provavelmente sofrer uma alteração bem grande. Diferente, por exemplo, de uma cerca. Se eu botar uma cerca, não necessariamente o valor vai aumentar tanto. Então, descartar essa daqui é muito pior do que descartar essa daqui, por exemplo. Enfim, uma análise mais simplificada, eu vou descartar todas que têm acima de 40%, por exemplo. Enfim, tem vários comentários aqui durante o notebook, caso vocês queiram dar uma olhada depois. Aqui eu também fiz uma separação de colunas numéricas e categóricas. Veja que tem quase meio a meio, né, de cada. Eu vou analisar uma por uma. Por exemplo, nos dados numéricos, se eu fizer uma describe aqui, eu consigo ver várias coisas, como, por exemplo, o desvio padrão, que é muito importante para a nossa análise. É, Aqui tem também outros comentários e tudo mais, e uma análise mais visual desse desvio padrão. Por exemplo, se eu pegar, sei lá, essa daqui, por exemplo, esse gráfico aqui, veja que a maioria dos valores é um só e os outros valores não tem. Então, tipo, o desvio padrão disso aqui é muito pequeno. Provavelmente essa, aqui não, essa coluna não deve influenciar tanto na nossa análise, né? No nosso modelo, na predição do modelo. Por quê? Porque basicamente só tem um valor, então ele não vai ficar variando muito ali dentro do modelo, né? E as outras, por exemplo, essas daqui, tem uma distribuição um pouco melhor, provavelmente são melhores para a avaliação do modelo. Enfim, a gente vai descartar todas aquelas que têm uma variância menor que 0,05. Então aqui eu fiz uma funçãozinha para pegar elas e eu vou descartar depois. Aqui estão todas as colunas que têm uma variância muito pequena e eu vou descartar todas elas. Outra análise que eu posso fazer aqui são das variáveis contínuas. Eu fiz um block plot de todas elas para ter uma análise mais visual. É, a gente pode ver aqui que alguns dos gráficos aqui são degenerados, né? Possuem tipo os quartis, o valor máximo e o mínimo tudo junto numa linha só. Isso não é muito bom para o modelo também. É como se fosse uma variância muito baixa também. Eu vou também, eu fiz um plot aqui numérico, né? E eu coloquei duas colunas a mais aqui, né? Dois valores a mais, que é o skewness e o kurtosis, que é referente à simetria da curva e à gordurinha, né? A quantidade de dados que tem nas pontas. Bom, enfim, aqui foi só uma análise bem rapidinha aqui. Eu não sei se eu vou utilizar ela no modelo ainda. É, para sale price, a gente fez uma análise também do nosso target, né? Que também é numérico. Se a gente plotar uma curva rapidamente, a gente consegue ver que ela é quase totalmente simétrica, mas aqui no finalzinho ela começa a perder a simetria. Como a gente pode ver aqui pelos valores de skewness, né, que é positivo, um pouquinho longe do zero, não tanto, e o kurtosis que também é um pouquinho, né, demonstra que tem uma gordurinha maior aqui, como a gente pode observar. Para alguns modelos, essa simetria não é muito boa, né? Alguns modelos trabalham com o pressuposto de que o target é simétrico, e, bom, um jeito de mitigar isso é fazer a escala logarítmica do target, que ele mitiga bastante aqui, né, devido à baixa taxa de crescimento do logarítmico. Ele mitiga bastante esse skewness e esse kurtosis, então é uma estratégia que pode ser utilizada. No nosso caso, a gente vai usar o modelo de Random Forest e de XGBoost. Nenhum dos dois precisa desse pressuposto, então eu não vou fazer esse pré-tratamento também. Enfim, aqui para os dados categóricos eu fiz outra análise, né? Vamos lá, a gente consegue fazer um plot aqui de todos os dados categóricos. Por exemplo, essa coluna aqui tem duas categorias possíveis, sendo que a maioria dos dados estão todas em uma só. Então ela não é muito útil para prever nada do modelo. Essa aqui já se mostra bastante útil. Ela tem diversas categorias, certo? E bem distribuída. Então já é um indício um pouquinho maior aí de variações assim, né, que o modelo poderia utilizar. Enfim, eu poderia pegar todas essas daqui que não tem muito, né? Que tem tipo basicamente só um único valor, essa daqui, por exemplo, né? E descartar elas. Como que eu faço isso? Eu novamente uso aquele critério que eu estabeleci de variância. Eu pego as colunas que tem pouca variação ali de dados, né? E eu ploto elas. No caso foram essas daqui, eu provavelmente vou me livrar delas. Isso é bom também porque não afeta tanto assim na predição do modelo, né? Me livrar dessas colunas e também deixa o modelo um pouco mais simplificado. Vale a pena deixar o modelo menos robusto. Né? Robusto não, é menos complexo no caso.
Aqui eu fiz também uma análise de correlações, né, com a variável sale price, que é o nosso target. É claro que ela mesmo vai ter correlação máxima de 1. E tem algumas que têm correlação extremamente baixas, né, até mesmo negativas. Lembrando que isso aqui é uma correlação linear, não necessariamente a gente precisa se livrar da variável, mas enfim, né? O meu critério vai ser utilizar a correlação linear. Se ela for baixa, eu vou basicamente me livrar. Aqui tem uma análise visual, né, das correlações de cada uma das features. Enfim, eu também fiz uma análise de correlação entre as próprias features. E eu coloquei aqui no filtro para mostrar só os pares que têm uma correlação muito alta, acima de 0,75, se eu não me engano, eu coloquei aqui. É isso aí mesmo. E basicamente a gente não precisa das duas features, né? Se eu tenho, por exemplo, a garage area e a garage cars. É claro que se eu aumentar a área da garagem de uma casa, eu consigo comportar mais carros. Então eu não preciso das duas colunas falando a mesma coisa. Eu posso descartar uma das duas porque a outra já está fazendo o trabalho de garantir aquele dado para a gente, para o nosso modelo. E isso é bom que diminui a complexidade do modelo novamente. Então tem 4 pares aqui, eu vou me livrar de 4 colunas. Tem um monte de coisa escrita aqui que eu fui escrevendo, né, durante o notebook. Eu não vou me prender muito a elas porque o tempo é curto. E bom, para criar o modelo, basicamente aqui, né, a gente fez aquela separação básica de setup de treinamento e de validação, né, dataset no caso. Eu escolhi 80% para 20% dentro dos dados que a gente tinha disponível para treinar e, para treinar e para validar no caso, né. É uma proporção que normalmente usam, tá? Eu separei aqui as colunas categóricas e numéricas e eu vou fazer transformações em cada uma delas, né, que são os pré-processamentos dos dados. Bom, a começar pelo pré-processamento numérico, eu vou fazer drop daquelas listas que tinham uma forte correlação entre si mesmo, né? Entre as próprias features. Então eu vou remover, por exemplo, o garage area, porque a quantidade de carros já está dando a informação. E eu também vou adicionar aqui o low correlated columns. Significa o quê? Que eu vou tirar todas aquelas que têm uma correlação muito baixa com o target, ou seja, abaixo de 0,05 em valor absoluto, né? No caso, eu vou tirar. Também foi a análise que a gente fez ali em cima. E, bom, outra coisa que eu fiz também foi criar o transformador numérico aqui, né? Que vai ser uma estratégia de imputação. Eu vou imputar os valores que são missing values com a média, tá? A média dos outros valores. É uma estratégia utilizada, poderia ser a mediana, poderia ser alguma outra coisa, mas eu optei por essa. Para os dados categóricos, eu vou tirar aqui todos que têm uma variância muito baixa, né? Só para começar, deixa o modelo mais simplificado, sem perder tanto. E eu também vou fazer o quê? Vou fazer uma estratégia de imputação também. Eu vou colocar missing em todos os dados que estão faltantes. E depois da imputação, eu ainda vou fazer o One Hot Encoder, que é uma estratégia muito utilizada para dados categóricos, em que você pega as categorias e transforma em colunas, em que todos os seus valores vai ser de 0 a 1, basicamente. Então isso aqui ajuda muito para o modelo, tá? Ele entende muito mais fácil desse jeito. É, enfim, é uma estratégia que é muito utilizada também para lidar com dados categóricos. Aqui a gente pode ir passando, né? Você pode ver aqui que eu criei um pré-processamento que vai unir a transformação das colunas numéricas e das categóricas. E eu vou colocar isso dentro de um pipeline, né, para criar o nosso modelo. Bom, vamos começar aqui pelo modelo da floresta randômica, né? Que é um modelo de regressão, certo? E para começar, eu fiz um grid aqui, né, que está comentado, porque eu já utilizei ele, e eu obtive esses valores aqui como os melhores hiperparâmetros para ele. É claro que dentro do grid que eu fiz, que é pequeno, eu poderia usar uma estratégia melhor, como uma rede bayesiana, e obter um máximo local ali, né? E que ele ia caminhando dentro de várias possibilidades de hiperparâmetros até achar o melhor. E aqui eu fiz uma pipeline, né, que é a arquitetura que eu escolhi utilizar, do nosso pré-processamento com o nosso modelo. O modelo 1, que seria do Random Forest. Assim, eu também coloquei esse parâmetro aqui, CV igual a 5, porque é uma estratégia muito boa na hora de treinar o modelo, que ele pega o nosso dataset de treinamento e divide em 5 partes. E ele vai usar parte por parte e depois vai juntar e escolher qual que é a melhor. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu escolhi como principal forma de evaluar o modelo, né? O MAE, que significa o Mean Absolute Error. Também foi uma das estratégias que a competição está utilizando, então eu preferi utilizar ela principalmente, né? Quanto menor, melhor. Aqui eu achei 17 mil e, enfim, para o modelo do XGBoost, eu fiz basicamente os mesmos passos, não mudou tanto, e eu achei 16 mil.
Eu também tentei usar o Cat Boost, mas eu não estava conseguindo utilizar ele. Bom, fica para a próxima isso daí, né? Mas já, enfim, temos nossos dois modelos e eu consegui um resultado muito bom de 14.582 na minha submissão. Se a gente olhar aqui na leaderboard, aqui eu obtive posição de 1409 de 73 mil possíveis. Então, tipo, a gente está aqui no top 2%, tá muito bom já. É, eu considero que foi um ótimo modelo que eu consegui fazer aqui, né? E, enfim, obrigado, professores. Agora eu vou passar a vez pro Rafael, ele vai falar do nosso terceiro projeto. Muito obrigado.